Gabriel é um dos anjos mais conhecidos na Bíblia. Gabriel significa herói de Deus, o poderoso, ou Deus é grande em hebraico. Ele é comumente mencionado nas Escrituras como o mensageiro de Jeová ou o mensageiro do Senhor. A Bíblia nunca se refere a ele como um arcanjo, ao contrário do que se acredita popularmente. Apesar disso, as referências ao seu trabalho são mais frequentes do que as de Miguel. Os anjos são um dos seres mais mal compreendidos no planeta. Esses mensageiros celestiais, de acordo com a Bíblia, são seres sobrenaturais, não seres humanos que ganharam asas na próxima vida por serem virtuosos nesta. As pessoas na Bíblia também ficam sobrecarregadas de admiração quando veem um anjo. O ministério de Gabriel é essencialmente o de ser o mensageiro misericordioso e promissor de Deus. Ele aparece na Bíblia 4 vezes, trazendo boas notícias em cada ocasião. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 19 e 26. No entanto, as revelações de Gabriel são cruciais para o desdobramento dos planos, propósitos e decisões de Deus. No capítulo 8 de Daniel, versículos 15 e 16, temos o primeiro vislumbre de Gabriel na Bíblia, onde ele transmite a visão de Deus para o fim dos tempos. Deus lhe deu a tarefa de transmitir uma mensagem do Sala de Situação Celestial que revela o plano de Deus para a história a Daniel. Ele disse a Daniel para entender a visão e, em seguida, revelou a ele a magnífica sequência de eventos no fim dos tempos. Foi um momento de desespero para a nação. Quando Gabriel veio a Daniel com uma mensagem de esperança, seu nome, Deus é a minha força, ou o Poderoso, desafiou o Deus Todo-Poderoso, que estava prestes a libertar seu povo do cativeiro e levá-los de volta à terra prometida. Em Lucas 1, quando Zacarias fala sobre seu profeta, Gabriel faz sua primeira aparição no Novo Testamento. Deus havia ordenado que um profeta fosse antes do Messias, tanto para proclamar sua vinda, como para preparar os corações e mentes do povo para ele. Portanto, o relato do envolvimento angelical na vida de Cristo deve começar antes mesmo de olharmos para Maria e José. Deus decidiu, em sua sabedoria e soberania, que o nascimento desse profeta deveria ser um milagre por si só. Zacarias estava esperando diante do Senhor no templo, quando de repente apareceu um anjo do Senhor, em pé, do lado direito do altar do incenso. Lucas 1:11. Quando Zacarias o viu, ficou assustado e tomado pelo medo. Mas o anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Sua esposa Isabel lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será uma alegria e uma grande felicidade para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele trará de volta muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto." Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou um homem idoso, e minha esposa está avançada em idade." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar contigo e te trazer estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo." Enquanto isso, o povo estava esperando por Zacarias, e se perguntava por que ele demorava tanto no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar com eles, e eles perceberam que ele tinha tido uma visão no templo, pois ele fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminou o seu serviço, ele voltou para casa. Após isso, sua esposa Isabel ficou grávida e se manteve em reclusão por 5 meses. Ela disse: "O Senhor fez isso por mim. Nestes dias, ele mostrou o seu favor e tirou a minha desgraça perante o povo." Lucas 1:11-26. Os pais escolhidos para o profeta eram Zacarias, um sacerdote, e sua esposa Isabel. Eles nunca haviam tido filhos, pois Isabel era estéril, e agora eles também estavam além da idade de procriar. Lucas 1:7. Mas eles não tinham filhos porque Isabel não conseguia conceber, e ambos eram muito idosos. Observe também como esse relato se assemelha ao caso de Abraão e Sara em Gênesis, capítulo 18, versículos 11 e 12.
Abraão e Sara já eram muito idosos, e Sara estava além da idade de ter filhos. Então Sara riu consigo mesma, pensando: depois de velha, e meu senhor também, terei prazer dessa maneira? No entanto, como vimos antes, Deus enviou o anjo Gabriel a Zacarias para dizer-lhe que ele e Isabel teriam um filho, e que esse filho seria o precursor do Messias, João Batista. Posteriormente, quando João Batista e Jesus estavam presentes, João realmente preparou o povo para Cristo, apontando seus pecados e chamando ao arrependimento. Quando Cristo estava pronto para começar seu ministério público e o trabalho de João estava completo, João disse a Cristo: vocês mesmos podem testemunhar que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que está presente e o escuta fica muito feliz quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria. E agora ela se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 28-30. Maria, seja lá quais missões épicas Gabriel tenha empreendido anteriormente para o Senhor, certamente superou todas elas. Ele foi enviado a Nazaré, uma cidade na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que mensagem maravilhosa Gabriel tinha para entregar a essa jovem. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Lucas 1:30 e 1:32. Deus concedeu uma grande honra e responsabilidade a esse anjo em particular. O envolvimento angelical na vida de Cristo começou muito antes de seu nascimento, pois seu nascimento seria um evento único, uma nova vida gerada fora do processo humano regular, em uma virgem sem um homem. Certamente, a mulher que iria dar à luz o Filho de Cristo precisava ser informada antecipadamente, preparada para um evento que seria impossível sem a ajuda de Deus. Além disso, mesmo que o acontecimento fosse obra do Espírito Santo, a jovem seria sujeita à ridicularização e abuso por parte de outros membros de sua família e comunidade que não acreditavam na natureza milagrosa da concepção. Na verdade, a fornicação, que seria a única forma normal de uma mulher solteira engravidar, era punível com a morte de acordo com a lei mosaica. Levítico 20, 10. Portanto, Deus enviou novamente o anjo Gabriel, desta vez para contar à Virgem Maria o que estava prestes a acontecer. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré, na Galileia, para uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo foi até ela e disse: alegre-se, você é muito favorecida. O Senhor está com você. Lucas 1:28. Maria ficou muito perturbada com as palavras do anjo e se perguntava que tipo de saudação era aquela. Então o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Até mesmo Isabel, sua parenta, está esperando um filho na velhice, e aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Lucas 1, 26-38. Quando Gabriel deu a notícia a Maria, é compreensível que ela tenha ficado perplexa. No entanto, Gabriel explicou que seria o próprio poder de Deus que faria isso acontecer. Observe a reação de Maria diante das notícias. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Que exemplo ela nos dá de obediência e prontidão para ser usada por Deus da maneira que ele julgar adequada. Depois que Maria foi descoberta grávida de um filho de Cristo, José, seu prometido, quis deixá-la secretamente para protegê-la da vergonha. Certamente, Maria havia lhe contado como a gravidez aconteceu, mas ele estava com dificuldades para aceitar. Então, um anjo foi enviado para tranquilizar José sobre a natureza milagrosa e divina da gravidez de Maria e encorajá-lo a tomá-la como esposa. José se submeteu, nos dando mais um exemplo de obediência graciosa a Deus. Mas em sua aparição mais proeminente, Gabriel informa a Virgem Maria sobre Jesus, o Deus encarnado. Que mensagem impressionante para ser entregue ao mundo por meio de uma jovem adolescente. Que jovem, surpreendentemente santa ela devia ser, para ser visitada pelo poderoso anjo Gabriel. Gabriel, um dos principais serviços dos anjos para os seres humanos, é transmitir conhecimento de Deus para nós.
Já vimos alguns casos em que os anjos serviram como mensageiros de Deus, quando os anjos falaram com o rei pagão Nabucodonosor em um sonho, e quando Gabriel profetizou sobre os nascimentos de João Batista e do Senhor Jesus. Muitas vezes, os homens precisavam de mensagens de Deus, e os anjos as entregavam. Só os que crê nas palavras de salvação, deixe seu amém.